Olá pessoal, no Insight de hoje eu falo para você sobre um tema que afeta muitas pessoas. Por que você não se entende com a sua mãe, com o seu irmão ou com os seus parentes? Por que a sua vida familiar é sempre repleta de estresse e contendas? Você sente que não importa o que você faça, sempre acaba em conflitos e tensões com a sua família? Então eu vou te dizer 5 coisas que podem estar aprisionando você nesta realidade de conflitos familiares. Também vou te trazer 3 coisas que podem acontecer se você não tratar isso agora. Mas vou lhe entregar 5 coisas que você pode fazer sim para acabar com essa situação e passar a viver a possibilidade de uma nova realidade familiar e harmoniosa na sua vida. Então, as 5 coisas que podem estar aprisionando você nessa realidade de conflitos familiares, a primeira delas é expectativas não realistas, né? Isso significa esperar que os membros da família ajam de acordo com as suas expectativas, que pode levar você, sim, a frustrações e desentendimentos constantes. Outro fator é a falta de comunicação. A ausência de comunicação clara e aberta pode gerar mal-entendidos e ressentimentos acumulados. A comunicação não é apenas falar e falar porque você acha que sabe o que é certo, já no seu julgamento, na sua condenação, né? Do que está errado, do que está certo. O seu ponto de vista, a sua opinião, a sua correção, ela não cabe nesse momento. Tem que perceber isso. Comunicação não é falar o que você quer, falar um montão de coisas. É saber ouvir o outro, né? Com empatia e o verdadeiro amor na compaixão. Não devemos entender que o outro fez o máximo que podia com o nível de consciência que ele possuía naquele momento. Isso não faz essa pessoa certa ou errada. Talvez, mas equivocada, né? Pelo seu nível de consciência, percebe? Onde existe o verdadeiro amor, o perdão ele não existe, porque a consciência divina ela reconhece que a santidade está em todas as pessoas, mesmo que as próprias pessoas não reconheçam ou não percebam essa realidade oculta nelas, entende? Outro fator importante é padrões de comportamento herdados. Isso mesmo. Comportamentos, crenças passadas de geração em geração podem sim perpetuar conflitos e tensões, né? Isso porque nos identificamos muito, né, com essa coisa de carne e sangue, né? Nossos laços sanguíneos e afetivos, né? E classificamos isso, né, pelo catálogo do nível de afetividade amorosa e de parentesco que temos com essas pessoas. Então, muitas vezes estamos tão identificados que aquilo que é errado, aquilo que achamos feio no outro, acaba por orgulho e memória sendo aceita por nós por uma memória afetiva e sanguínea, né? Que nos faz repetirmos os mesmos padrões limitados de pensamentos, de sentimentos, de emoções, né? Que não nos agradou na família, mas a gente repete. São os padrões coletivos, pessoais, familiares, amorosos e religiosos que trazem essas limitações de variadas ordem e também de nível, no mental, no emocional, no físico e até no espiritual. Então, o pior disso é que a grande maioria desses padrões limitantes, eles são inconscientes, o que é pior, né? Então, por isso é tão importante o autoconhecimento e o conhecimento do despertar da consciência. Já o outro aspecto é a falta de empatia. Então, não se colocar no lugar do outro nos impede a compreensão das necessidades e sentimentos de cada um, né? Aumentando, portanto, os conflitos, é claro. Então, a compaixão divina, ela nos traz clareza pelo amor infinito e incondicional, né? Que não existe o que ser perdoado porque apenas enxerga o outro como a extensão de nós mesmos, né? De nossa própria essência divina. Então não há o que ser perdoado. Essa é a visão infinita. Outro aspecto é a resistência à mudança. Então manter-se preso a antigas narrativas, a antigas mágoas e resistir a mudanças positivas no relacionamento, isso impede sim a harmonia familiar. Então não se trata de estar com razão ou sem razão, porque o certo e errado não existe na mentalidade do amor verdadeiro.
Apenas no ego e na vaidade existe. Nas opiniões e julgamentos não importam. O amor verdadeiro não precisa de plateia e não precisa de aplausos. Percebe? Então essas são as 5 coisas que podem estar acontecendo. Agora eu vou te falar as 3 coisas que podem acontecer se não tratar disso. O que pode acontecer é chegar ao isolamento emocional. São conflitos constantes, né? Podem levar ao afastamento emocional, aumentando a sensação ainda mais de solidão e desconexão com o mundo. Então a culpa ou a condenação afasta-nos das pessoas e de nós mesmos. Porque estar neste estado é viver na dualidade, onde nossa essência divina é rejeitada, não aceita, e ela está oculta na realidade atual. Então, lembrando que essa realidade atual mencionada é a ilusão de vivermos a mentira dessa separação entre o humano e o divino. Isso não existe. Outro aspecto é o impacto na saúde mental. O estresse crônico e contendas familiares podem causar muita ansiedade, depressão, entre outros problemas mentais, né? É a saúde mental. Então, o embate sobre o certo e o errado, sobre o bem e o mal, é mais uma outra grande ilusão de uma mente dualista cegada pelo ego. Outro aspecto é a perpetuação de ciclos negativos. Olha só, sem resolver as questões atuais, os padrões de conflito eles podem ser passados para gerações futuras, perpetuando a discórdia de geração em geração na família. Agora eu vou te falar 5 coisas que você pode fazer agora para acabar com essa situação de vez e ter uma oportunidade de completude na família. Primeiro, pratique a comunicação assertiva. Fale de forma clara, respeitosa, pelo olhar do amor infinito, pela essência da compaixão divina, expressando os seus sentimentos, as suas emoções e principalmente deixando claro, por esse amor, as suas profundas e verdadeiras intenções, ouvindo as outras pessoas com empatia, né? A empatia total, né? Ao seu nível de consciência, respeitando o próprio nível de consciência da outra pessoa. Outro item é cultive a empatia. Esforce-se para entender as perspectivas e sentimentos dos membros da família, colocando-se no lugar deles. Devemos lembrar que pelo amor verdadeiro, amor incondicional, né, que tudo que afeta o outro também nos afeta em algum nível. Devemos entender também que o que acontece à nossa volta é uma consequência da mentalidade comum e coletiva. E que isso não deve refletir em nosso universo interno jamais. Então, o que é externo a nós só entra e domina o nosso universo interior se nós nos permitirmos a isso. O nada externo tem o poder de mudar a forma que queremos pensar, sentir e agir. A menos que concordemos com isso em algum nível. Percebe? E seja esse nível consciente ou inconsciente. Por isso, conhecimento e autoconhecimento é fundamental para a nossa paz e nossa liberdade. Outro fator é quebre padrões herdados, né? Identifique e modifique comportamentos e crenças negativas que foram transmitidos de geração em geração. Aquilo que serviu apenas para mostrar o que não queremos mais em nossa vida já cumpriu o seu papel, ficou no passado. Lembre-se, as coisas em nossa vida apenas chegam por 2 motivos: para aprender ou para ensinar. Então, tanto o passado como o futuro não têm o poder de mudar a nossa realidade porque não existe. Nada está lá atrás, nada está lá na frente. Tudo está no aqui, no agora. O que for fora disso, gente, é uma ilusão e, portanto, é irreal. Lembre-se, se identificar com isso é se penalizar, se culpar. E isso é autocondenação, entende? Portanto, o que foi história ou é a história de alguém, da sua família, jamais será a sua realidade interna. Se você não se identificar com isso, entende? Você não pode fazer dela a sua verdade. E aí você está livre. Outro fator é perdoe e libere mágoas. Trabalhe o perdão, tanto para os outros quanto para si mesmo, sabe?
libertando-se de ressentimentos e abrindo espaço para a paz. Isso significa, sim, lembrar que as pessoas inconscientes de sua verdadeira essência e identidade, elas não sabem o que estão fazendo, porque estão equivocadas em uma falsa realidade do ego, né? Da dualidade, não é verdade? Portanto, cabe a nós aplicar o olhar pela visão do amor infinito, incondicional, nessa compaixão divina, onde a presença do perdão não é necessária, porque ele não existe, ou seja, não há o que ser perdoado. O ato de perdoar é perceber que não existe nada a ser perdoado, a começar conosco mesmo, entende? Então estabeleça limites saudáveis, defina, né, e respeite os limites pessoais e familiares, promovendo relacionamentos mais equilibrados e harmoniosos. Então, para isso, é muito importante as pessoas começarem a perceber a sua melhor versão. E sua presença será a natureza dessa mudança simplesmente pela sua energia, pela sua atitude que reflete inteiramente a sua intenção decidida, apenas pelo amor incondicional. Então lembre-se, onde existe luz jamais existirá escuridão. Onde existe contendas, né, e desentendimentos, é apenas ausência de amor. É isso que você tem que enxergar. Então, para finalizar, o meu desejo é que, de alguma forma, em algum nível, este insight tenha chegado até você, tenha sido útil para você e para sua família. E antes de encerrarmos, é claro, eu peço para você, não esqueça de dar um curtir, de comentar e seguir as nossas redes sociais. Se isto ressoou ao seu coração, de alguma forma, né, compartilhe este conteúdo com alguém que você acredita que possa beneficiar essa pessoa de alguma maneira, em algum nível, com este insight, tá bom? Eu sempre digo que compartilhar conteúdos como este também é um ato de amor. Então eu deixo aqui o meu forte abraço de amor, um beijo de luz e até o próximo insight.